amigo, mais uma vez eu recebo com muito prazer um filho de um amigo querido, Marcos Cavalli, que é o Procurador-Geral do Ministério Público de Pernambuco, mas a grande virtude dele é filho de Silvio Pessoa. Silvio Pessoa foi uma legenda aqui em Pernambuco e principalmente um dos maiores presidentes da história do esporte. Doutor Marco, qual é a diferença de promotor e procurador? Essa distinção, ela realmente é trabalhosa, porque a gente tem procurador em vários níveis, né? Procurador da República, procurador do Estado, procurador federal e os procuradores do Ministério Público. No caso do Ministério Público, a diferença é simplesmente o órgão de atuação, né? Enquanto os promotores, eles atuam perante os juízes, né? No primeiro grau da instituição, os procuradores, eles atuam junto ao Tribunal de Justiça, junto aos desembargadores. Então, o promotor atua perante os juízes e os procuradores perante os desembargadores. Mas é um concurso só ou são dois concursos? Sim, aí todos começam como promotores e aí vão andando na carreira, né? Começa como promotor de primeira, aí segunda, terceira, que são os promotores da capital, e o último nível da carreira é o cargo de procurador de justiça. E a sua carreira, como foi? Eu, antes de ingressar no Ministério Público, eu advoguei durante um período curto, mas assim, sempre imaginei, como todos na família também, em fazer concurso público. E aí, naquele momento que você vai fazendo uma série de concursos, né, eu fiz concurso para a Secretaria da Fazenda, onde passei aproximadamente 2 anos, mais ou menos na mesma época que estava fazendo para delegado de polícia e para o Ministério Público. A Polícia Civil chamou primeiro, aí eu passei, e foi muito importante essa experiência também, passei 2 anos na Polícia Civil como delegado, e aí depois ingressei no Ministério Público em 1999, né, e aí sosseguei, foi a carreira que eu me identifiquei, e estou aqui já completando 25 anos, né, boda de prata na instituição. Essa experiência como delegado de polícia foi forte, né? É um cargo realmente de muita importância, né? Era um momento difícil, assim, de reestruturação na própria Polícia Civil, então, assim, tinha muita dificuldade de material mesmo, né? Muitos colegas também que hoje estão no Ministério Público tiveram essa experiência e é importante para você ver do outro lado, já que no Ministério Público nós fazemos o controle externo, mas você vê a dificuldade, hoje está melhor estruturado, mas a dificuldade que o delegado de polícia, né, e a polícia como um todo enfrenta, né, no enfrentamento à criminalidade. Então, foi muito importante, eu converso isso até com os colegas que foram delegados na época, né, que hoje estão no Ministério Público, como essa experiência foi importante para todos nós. Hoje, né, doutor Marcos, uma das grandes preocupações de todo pernambucano é a segurança pública. E a segurança pública está nas preocupações do Ministério Público? Tá, o Ministério Público, inclusive, é muito vinculado ao combate à criminalidade, porque foi a primeira atribuição do Ministério Público, né, a titularidade da ação penal. Então, a gente tem sempre esse foco, né, no combate à criminalidade, e hoje com esse entendimento de que nenhuma instituição vai ter sucesso enfrentando a criminalidade sozinha, né? Então, é um trabalho que envolve todos, principalmente todos aqueles que fazem parte do sistema de justiça criminal, né, na parte investigativa, e que dialoga também com outras instituições ou órgãos do próprio governo do Estado e federal na questão de combate à pobreza, né, educação, trabalho mesmo, você conseguir a economia andando bem, normalmente a criminalidade baixa, e investir mesmo em segurança, né, e na educação, né, que você educando o jovem é que você vai estar evitando, dando oportunidade para esse jovem, evitando que ele enverede pela criminalidade, e a gente sabe que em algumas regiões esse convite para o ingresso à criminalidade é muito forte, né? Então, aquelas pessoas que estão em formação e que não veem lá um bom horizonte, né, ou expectativas de crescimento numa profissão, terminam sendo cooptadas muito facilmente, né, pelas facções que existem em todos os estados da federação, né? Um assunto polêmico, saia justa para o senhor. Essa lei que acaba com a saidinha, o senhor acha que foi boa? Eu tenho acompanhado a discussão e eu acho que a saidinha hoje, como ela é feita, né, e que a gente tem
números de que uma grande quantidade de presos nem retornam para o presídio, mas eu vi que tem uma discussão da medida dessa saidinha. Porque também não adianta você pegar o preso e impedir que ele vá, porque a ideia da saidinha é que ele vá voltando gradativamente ao convívio social, né? E aí existe uma série de requisitos, né? O próprio exame criminológico, se aquela pessoa oferece perigo ou não, se já está se recuperando. Mas também não adianta você... Uma hora esse preso vai ter que voltar ao convívio social. E não adianta você também simplesmente esperar até o dia que aquele preso não pode mais estar encarcerado de jeito nenhum e liberar ele para o convívio social, né? Então, a ideia é realmente, eu acho que você criar requisitos mais restritivos, né? mais sérios nesse acompanhamento para que essas pessoas, numa quantidade menor, naturalmente, possam gradativamente ir retornando a esse convívio social. O Ministério Público se relaciona diretamente com o quê? Com o Tribunal de Justiça? Hoje, assim, a gente hoje tem uma gama de atribuições na parte que a gente chama extrajudicial muito grande, né? Na parte judicial, que são os processos, né, criminais, os processos cíveis, o relacionamento se dá muito entre as instituições, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Mas hoje, né, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, ele tem estimulado muito e trabalhado muito no que se chama de resolutividade, né? Porque como o Ministério Público tem uma área de atuação imensa na área de saúde, educação, segurança, meio ambiente. Então, a orientação é de que antes de entrar com um processo, né, contra quem quer que seja, contra o Estado, contra o município ou contra uma entidade, é que se procure resolver aquilo administrativamente, né, na base da negociação, fazendo-se um termo de ajustamento de conduta, ou seja, evitando ao máximo a judicialização. A gente sabe que o judiciário tem aí uma quantidade gigantesca de processos, muitas vezes o processo vai para o judiciário e se perde o controle de tempo, né, diante de tantos recursos que existem para a solução de um problema. Um bom exemplo, João, foi uma experiência que nós tivemos sobre a questão da educação inclusiva, que são crianças com algum tipo de deficiência e o Ministério Público vinha com vários procedimentos, inclusive já judicializados, contra a Prefeitura do Recife. Na verdade, era a questão do acompanhamento em sala de aula por outros profissionais, além do professor, para que aquela criança pudesse acompanhar. E isso, depois de 3, 4 anos, terminou que os procuradores também abriram um procedimento no Tribunal de Justiça, outro no primeiro grau, e foi feito um ajustamento com a Prefeitura do Recife no ano passado. E se não é aquele 100% que o Ministério Público deseja, você chega a um meio termo, mas que leva uma evolução na educação inclusiva. E aí você veja, se você passa 3, 4, 5 anos para resolver esse problema, quantos jovens, quantos alunos ali não deixaram de, se não ter o acompanhamento 100% desejável, mas um acompanhamento que ajude nessa educação, né? Então, hoje, a instituição está muito voltada para essa questão de procurar resolver na medida do possível, né? Evidentemente, em algumas situações tem que se judicializar, mas a ideia e a palavra de ordem é essa mesmo, resolutividade, é buscar sentar com os gestores, sentar com as pessoas que podem resolver o problema para procurar a solução possível. Porque tem um problema aí, doutor Marco. O Tribunal de Contas fez um levantamento e descobriu que 80% ou 90% das prefeituras do Recife têm uma educação frágil, fraca. E o Tribunal de Contas está começando a agir, está fazendo reuniões. Essa má qualidade da educação, a educação básica, que é a educação do município, traz resultados no futuro muito ruins, não é? Sem dúvida. A gente tem historicamente, né, e com o presidente Pascoal não é diferente, até pelo próprio temperamento dele, está na segunda vez, né, à frente do Tribunal de Contas, e a gente trabalha muito em conjunto com o Tribunal de Contas. E essa questão da educação, a gente tem um centro de apoio operacional às promotorias na parte de educação, que tem esse diálogo também com os municípios, para que a gente faça esse controle, essa cobrança de forma integrada. Porque o promotor, quando a gente está nomeando agora, está tomando posse essa semana, 10 novos promotores de justiça, né, num concurso que foi homologado há menos de um mês. E esses colegas, eles vão para uma cidade e fazem o que a gente chama de clínica geral, né? Eles atuam em todas as áreas
dentro do Ministério Público. E é muito difícil, diante dessa demanda, você parar para ter uma atenção mais especial em relação ao assunto. Para isso, a gente tem os centros de apoio operacionais, que serve para dar suporte exatamente a esses colegas. A gente tem um na área da educação, que faz esse diálogo com o governo do Estado, ajuda os colegas junto às prefeituras também, e é uma preocupação muito grande da instituição em relação não só à disponibilidade de vagas, mas à qualidade do ensino. Né? Porque a gente tem algumas prefeituras que evoluíram bastante nessa questão da educação, enquanto outras ainda está patinando, e o objetivo é que todas cheguem ali ao mesmo nível, né, de educação. E o Tribunal de Contas tem um papel muito importante nessa parceria conosco também. E no Ministério Público, a sua filosofia é prevenir antes de punir? Prevenir primeiro antes de punir? Eu acho que a gente participa de um colegiado em Brasília, que é o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, e essa é a filosofia de todos, né? Principalmente na área criminal, né? A gente evoluiu muito nos últimos anos na legislação criminal em relação às chamadas medidas despenalizadoras, né? A gente tinha antes, de acordo com a gravidade do crime, a transação penal para os crimes de menor potencial ofensivo, e o Ministério Público transacionava antes mesmo de qualquer providência, de uma denúncia contra o autor do fato. Depois evoluiu para a suspensão condicional do processo, que era em relação àqueles que tinham pena mínima de 1 ano, e você também fazia um acordo para que o processo ficasse suspenso durante 2 anos, e ao final, se a pessoa cumprisse todas aquelas condições, o processo era arquivado. Até que evoluiu agora para um espectro muito maior de crimes, que é o chamado acordo de não persecução penal. Tudo isso levou para o Ministério Público, por outro lado, algumas atribuições administrativas de secretaria que cabiam ao Poder Judiciário, né, que é intimar as partes, fazer as audiências administrativas, mas tudo isso, João, com essa visão de que a prisão deve ser a última fronteira, né, é uma medida extrema. Quando a pessoa é encarcerada, termina sendo uma vítima fácil de uma cooptação de facções criminosas dentro do presídio. A pessoa termina sendo extorquida, a própria família, né, extorquida para que aquela pessoa não sofra nenhum mal dentro do sistema penitenciário. Então, é o último lugar para que uma pessoa deve ser encaminhada. Agora, existem crimes mais graves, né, cometidos com violência e grave ameaça, que não existe outro caminho senão você retirar essa pessoa do convívio social. Mas a última medida realmente é a punição. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Marcos Carvalho, que é Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. Doutor Marcos Carvalho, todo júri, importante ou menos importante, sempre tem o juiz e tem o promotor, que faz a acusação. Como é a seleção? Por exemplo, tem um crime famoso. Como é que o Ministério Público designa aquele promotor para aquele caso? Isso já, na própria carreira, já existe esse direcionamento. Então, assim, se você tem, por exemplo, um júri um crime de homicídio que ocorreu na comarca de Flores, por exemplo. Então, quem vai fazer aquele júri é o promotor de justiça da comarca de Flores. Agora, existem alguns crimes de maior repercussão, né, e que algumas vezes até envolve mais de um acusado, né? A gente já teve júri aí de 6, 7, enfim, uma quantidade enorme de envolvidos, e que termina, cada um tem um advogado diferente. Então, assim, você tem uma bancada enorme de defensores, né, júris complicados que às vezes demoram dias, né, uma semana. E aí o próprio colega, ele pode pedir o apoio da administração, da Procuradoria-Geral, para que a gente faça a designação de outros colegas para ajudarem naquele júri. A gente criou, na nossa gestão, o Núcleo de Apoio ao Júri, o NAGE, que é exatamente para isso, para dar apoio ao colega. Às vezes ele tem uma pauta de júri 3 dias seguidos, então fica muito difícil para o colega estar fazendo um júri, no dia seguinte vai ter outro e depois um terceiro júri. Então ele pede esse apoio. Esse núcleo existe exatamente para ajudar os colegas que fazem essa atividade, que é uma das atividades mais emblemáticas da instituição, né? O crime de homicídio muitas vezes tem uma repercussão gigantesca, né? A sociedade sempre acompanha esses crimes. Eu até dizia, hoje mudou, né? Mas antigamente os jornais, obrigatoriamente, eles tinham coluna de política
esportes e uma coluna policial, né? E sempre saíam essas notícias desses homicídios de maior repercussão. Então, até pelo tipo do crime, hoje a gente tem tido uma quantidade grande de julgamentos de feminicídios, né? E com condenações, com penas importantes que servem, inclusive, de forma educativa, né, para a sociedade. Então, a gente tem essa preocupação em ajudar o colega que já tem essa atribuição, né? E a instituição está voltada para isso também. Até porque esses júris mais famosos, doutor Marcos, estão sendo transmitidos pelo Tribunal de Justiça, né? Eu acho que deve ser uma aula importante para o aluno de Direito, né? As faculdades, normalmente, assim, quando você está ali do meio para o final do curso, sempre faz aqueles júris simulados, né? Para que o estudante se acostume ali com a linguagem do júri. E na instituição, eu tenho conversado com os colegas, a gente tem uma preocupação também em relação à academia, porque na instituição temos vários colegas com mestrado, com doutorado, que também enveredem por essa atividade acadêmica, né? Porque senão a gente vai ter muito a visão da defesa, né? Do advogado, do defensor público, às vezes também de juízes que dão aula, e é preciso que o aluno ele faça essa modulação e tenha também a visão do Ministério Público, porque mesmo nessa atividade de acusação, na atividade criminal, o promotor de justiça, eu já fui durante 2 anos do titular da vara da promotoria do júri de Jaboatão dos Guararapes. E a gente tem plena liberdade para, diante do caso concreto, pedir absolvição. E ocorre com certa frequência, inclusive. Você, quando analisa a prova ali e vê que não tem prova suficiente para pedir a condenação, a obrigação nossa é pedir a absolvição do acusado, né? Porque o nosso papel é de fiscal da lei, né? Como o próprio nome já indica, de promover justiça. E promover justiça é pedir a condenação quando as provas autorizam e pedir a absolvição se a prova não for suficiente. O senhor tem uma grande vantagem no seu trabalho, que é a excelência do quadro de funcionário do Ministério Público de Pernambuco. É reconhecido isso, né? Primeiro que o senhor entra lá para o concurso, já começa isso. E segundo, esse pessoal ajuda muito o trabalho do procurador-geral. Sim, tanto a gente tem, na parte administrativa, né, toda uma equipe técnica que entende de orçamento, contabilidade, finanças. Temos engenheiros e arquitetos também que projetam as nossas obras, né? Nesse mês de março, eu fiz a entrega, né, a inauguração de uma reforma importante na sede de Caruaru, que foi toda planejada por nossos arquitetos, nossos engenheiros. E tinha que fazer bem feito, a terra da governadora, Sim. tem cuidado especial. Isso, é uma cidade que vem crescendo muito e a gente procura acompanhar, né, o crescimento e a demanda da cidade com as nossas instalações. Lá a gente investiu R$2.700.000 nessa reforma, que eu tive a alegria de inaugurar recentemente. Esse mesmo núcleo de engenharia nosso, essa gerência, a gente tem 4 grandes obras aqui na região metropolitana. A construção de uma nova sede em Olinda. Estamos fazendo um prédio ali onde era o galpão da CTTU, prédio de 14 andares. O centro administrativo também vai funcionar ali onde era o galpão mesmo da CTTU. E a reforma do nosso, aquele Centro Cultural Rocinho Alves Couto, que é onde tem o nosso auditório, e vai funcionar também a Escola Superior do Ministério Público. São investimentos que tivemos a ajuda do governo do Estado, e a governadora Raquel Lira também teve muita sensibilidade, porque no começo do ano passado ela teve que novamente autorizar, né, referendar esse empréstimo, que é um empréstimo na ordem de R$80 milhões para essa construção, que é muito importante para a instituição. Hoje a gente está muito pulverizado aqui no Recife, né? Nós temos um departamento em Afogados, na Suassuna, ali na Rua do Imperador, e a ideia é concentrar o máximo possível nessa nossa sede única. Mas os nossos servidores, de uma maneira geral, são de altíssimo nível, gente com mestrado, com doutorado também, e que hoje, para a atividade do promotor, a gente não tem como entender de tudo, né? Então, temos assistentes sociais, psicólogos, médicos que ajudam na nossa atividade fim, né? Antes de entrar com o procedimento, a gente conversa com esses profissionais para entender ali a parte da educação, de saúde, e é fundamental essa equipe multidisciplinar para a atividade do promotor de justiça e do Ministério Público como um todo. Este ano nós temos eleição municipal. Eleição representa mais trabalho para o Ministério Público? É um ano de bastante atenção, que a gente já começa isso aí. Eu estive até conversando também
com o Tribunal de Contas, que é uma ação conjunta. No caso da eleição propriamente dita, a eleição, quem cuida é o Procurador Regional Eleitoral, que é um membro do Ministério Público Federal. Ele atua junto ao TRE. Mas no Estado como um todo e no Recife são os membros do Ministério Público de Pernambuco que são indicados para essa função eleitoral. Antes da eleição propriamente dita, aí cabe a cada promotor de justiça acompanhar a gestão para ver se está tendo abusos, né, dos gestores, né, na promoção pessoal, que aí já é uma questão de probidade administrativa. E tudo isso se comunica também no final, que vai ser a atividade eleitoral, né, após as convenções partidárias. Né? Mas é um ano de muito trabalho, né, e de muita atenção do Ministério Público. O senhor herdou do seu pai a paixão pelo esporte? Como ele mesmo dizia, né, lá em casa a gente tinha o direito de ser rubro-negro. Então, Tem o direito, né? não podia seguir por outro caminho. E foi natural que todos herdássemos essa paixão, porque eu me recordo, a gente ainda pequeno, né, papai foi presidente de 73 até 75. Foi naqueles últimos anos que o esporte ficou numa fila de 11, 12 anos. Sim, porque ele encontrou o esporte quebrado, né? Verdade. A meta principal de Silvio foi regularizar as finanças do esporte. O esporte estava quebrado, nenhum jogador queria vir jogar no esporte, o esporte devendo a Deus e ao mundo. Eu lembro que ele disse que, quando tomou posse, deu uma entrevista dizendo que a gente vai passar 2 anos organizando o clube. E já sinalizando que dificilmente seria campeão naqueles 2 anos. Agora a gente imagina hoje, como a gente vive, os presidentes reféns, assim, os clubes dessas torcidas organizadas, se alguém desse uma declaração dessa hoje em dia, a repercussão negativa que teria. Mas a torcida entendeu e o clube foi saneado, tanto que em 75, já com Jarber Guimarães, né, que foi inclusive o candidato dele, naquela ocasião o papai foi presidente do conselho, o esporte foi campeão. E João, foi engraçado que, ontem eu estava comentando, talvez uma das poucas vezes que eu tinha visto meu pai chorando, foi uma foto no jornal que saiu, ele abraçado com Jarber Guimarães chorando quando o esporte foi campeão. E a gente pequeno não entendia bem, perguntava para nossa mãe, por que papai está chorando? Ela dizia, não, é de alegria. Depois a gente veio entender, né, a paixão por um clube, como faz a pessoa se envolver naquilo, a tensão que leva também. E uma outra alegria grande que eu tive, atuando também nessas questões de torcedores, em certa ocasião eu fui ao esporte, coisa de 6, 7 anos, o presidente ainda era Martorelli. E aí, aguardando lá para conversar com ele, eu vi que tinha a sala do conselho lá do Ministério do Esporte, era o nome do papai, era presidente Silvio Pessoa. Então, foi uma homenagem que foi prestada a ele ainda vivo, né? Eu me lembro que ele dizia brincando, se tiverem que me homenageiem em vida, né? Porque depois que a gente vai embora, fica só a lembrança. Mas... Aliás, você falou aí em Martorelli. Martorelli foi o único presidente de clube que teve coragem de enfrentar as torcidas. Eu soube até, ele me contou, recebeu até ameaça de morte, que essa torcida organizada, além da violência, tem um lado financeiro muito grande. Eles recolhem muito dinheiro, vendem as camisas do esporte sem o clube receber. E você falou em Martorelli foi o único presidente de clube de Pernambuco que realmente enfrentou as torcidas organizadas. É verdade, eu estava... No tempo do seu pai não tinha isso. Não, hoje realmente a situação tem que ter um freio grande, né, uma atuação forte do Ministério Público, de todos aqueles que fazem a segurança pública. Eu acompanhei a situação de Martorelli, porque na época eu estava ajudando também na promotoria do torcedor, e realmente ele recebia ameaças através de redes sociais, precisou andar com segurança, né? E tive recentemente conversando com os presidentes eram os 3, mas o presidente do Náutico não pôde comparecer porque tinha outro compromisso, mas foi o presidente do Esporte e o do Santa. E a gente conversando, né, a ideia agora no Ministério Público é a gente criar um grupo de trabalho, um núcleo, para combater a violência desportiva. E conversando que os clubes também têm uma contribuição grande a dar a isso. Como você falou, você não pode ver aquelas pessoas como torcedores normais, né? Ali são criminosos cometendo crimes e denegrindo a imagem de todos os clubes, pois todos têm uma torcida, pelo menos, violenta. E a ideia é chegar junto aos clubes para, evidentemente, no primeiro momento, conversar com os clubes, mostrar como eles podem ajudar nesse enfrentamento e, em seguida, se for necessário, aí a gente realmente ajuizar algumas ações que cobrem essas medidas. E uma pergunta final. Por que é que o pernambucano se orgulha tanto do Ministério Público? Eu acho que a gente
vai aprendendo também com os nossos erros, né? Mas sempre buscando Mas acertar. toda a pesquisa mostra que é uma das instituições mais respeitadas. Sim, porque eu acho que a ideia é essa, é você ver que tem sempre onde melhorar, onde procurar acertar. É um concurso que os próprios concurseiros, né, eles miram muito. Eu tive uma alegria imensa de ligar recentemente, né, para os 10 promotores e promotoras que a gente iria nomear. São 7 mulheres que estão sendo nomeadas e 3 homens. Vai melhorar muito o Ministério, vai melhorar muito. Com mais mulheres vai melhorar muito. Em relação a essa luta feminina, né, eu costumo dizer, se nós homens não atrapalharmos, a mulher ela mostra o seu valor, o seu talento de forma natural. E quando a gente ligava para dizer, olha, a gente chamava para ir ao gabinete para escolher as promotorias, a gente via a alegria e a vontade de contribuir com a sociedade do promotor, da promotora de justiça que entra na instituição. Eu acho que é essa vontade, essa garra que é reconhecida, no final das contas, pela sociedade nessas pesquisas. E se Deus quiser, a gente ainda tem muito para seguir, muito para melhorar. Nós queremos agradecer, doutor Marco Carvalho, dar os parabéns pelo belo trabalho que ele vai fazer como Procurador-Geral do Ministério Público de Pernambuco e recordar a história dos maiores presidentes da história do esporte, Silvio Pessoa, o pai dele. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.